A Bíblia depois do Apocalipse. O quê? Que isso, Saião? Existe esse negócio? Pera, calma, calma. Aqui no canal do Saião sempre tem uma boa explicação. Que história é essa da Bíblia depois do Apocalipse? Bom, se você já leu a Bíblia, se você conhece esse livro, que é o livro, vamos dizer, de maior impacto na história humana, a gente tem lá o Antigo Testamento, né, que começa em Gênesis, termina em Malaquias, e tudo isso antes de Jesus. E depois o Novo Testamento, que vai de Mateus, que é o primeiro evangelho, até o Apocalipse. E é interessante que o Apocalipse termina dizendo o seguinte: pessoal, olha, terminou aqui. Essas palavras dessa profecia, ninguém deve aumentar, ninguém deve tirar. E ele encerra assim, inclusive com uma convocação final dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No entanto, ler, estudar e aprender da Bíblia é uma, vamos assim dizer, uma tarefa desafiante, porque envolve conhecer a história, envolve conhecer as línguas originais, envolve saber o que estava acontecendo em cada cenário, envolve conhecer a geografia, o ambiente religioso, para a gente procurar o mais perto possível entender o que é que os autores originais estavam querendo ensinar. Mas diante desse desafio, aconteceu uma coisa curiosa na história humana. Vários grupos religiosos passaram pelo desafio de dizer o seguinte: olha, a gente não conseguiu entender isso, a gente não conseguiu entender aquilo, a gente precisa saber como é que a gente pratica isso e como é que a gente encaminha aquele outro texto. Isso trouxe um caminho curioso na história das religiões, que é a seguinte: será que existe mais Bíblia depois do Apocalipse? Será que existe alguma coisa que tem tanto valor como tal? Vamos conversar sobre o assunto. Quando você vê Jesus discutindo com os religiosos do seu tempo, tem vezes que Jesus fala umas coisas assim meio fortes. Ele diz: ó, vocês estão invalidando a palavra de vocês, trocando pela tradição de vocês. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles religiosos, como outros através da história, iriam desenvolver uma tradição que vai acontecer, inclusive, no cenário da história da religião judaica rabínica, em que essas tradições acabam tendo tanto peso quanto a própria palavra divina. Jesus diz: olha, não pode ser assim, não é por esse caminho. Mas esse processo aconteceu lá. Historicamente, na tradição cristã, curiosamente acontece um processo semelhante, porque não só você tem a palavra divina, mas depois você tem o que a gente chama de uma discussão teológica sobre essa palavra. Você tem uma discussão que vem da tradição da comunidade da fé, que se coloca numa posição e se apresenta como capaz de trazer uma palavra que, no final das contas, tem tanto poder e valor como a própria Escritura. Então, esse caminho de desenvolver as tradições acabou, acontecendo nos contextos da cristandade, de maneira maior ou menor, dependendo da tradição, quando a palavra original vai perdendo força para o que a tradição desenvolve depois. Mas tem um pessoal que vai numa direção além disso, dizendo: olha, não só a gente quer entender e interpretar a Bíblia, mas nós queremos dizer mais a respeito de uma realidade que vai ser como se fosse a Bíblia depois do Apocalipse. A primeira tradição religiosa que faz isso de maneira muito nítida é a tradição islâmica. Talvez nem todo mundo tenha ideia. A tradição islâmica original, ela considera o povo judeu e o povo cristão como povos do livro e valoriza as escrituras da tradição judaico-cristã, mas com ressalvas, dizendo que há coisas que são aceitáveis e coisas que devem ser realinhadas. E diante disso, então vem o que é chamado o papel, nessa tradição religiosa, do Alcorão, que seria a palavra divina final, ou seja, seria uma espécie de Bíblia depois da Bíblia e que acaba sendo referência para a comunidade islâmica, o que destoa plenamente da tradição judaica e da tradição cristã. Mas outros grupos, curiosamente, tiveram uma caminhada semelhante. Por exemplo, no Brasil é muito conhecida a tradição kardecista.
né? Léon Hippolyte, Denisard Rivail escreveu uma série de obras, entre elas uma chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali ele vai abrir um caminho muito claro que, para você entender a realidade ligada a Jesus, é preciso conhecer a literatura que chega com o que é chamado de a Era dos Espíritos, e especialmente o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com toda a coletânea das obras que ele escreveu, apresentam para nós uma interpretação própria do que significariam os ensinos de Jesus e uma continuação de algo que está incompleto nas escrituras originais. E também, em tempos mais recentes, no contexto norte-americano, surgiu um outro grupo curioso que é chamado a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon, que parte do pressuposto que não é possível que haja uma revelação divina só na parte médio-oriental do mundo. E entendeu, então, que houve também outro livro sagrado que surge no contexto dos Estados Unidos da América do Norte, naquela região, e isso deu origem ao que é chamado o Livro de Mórmon. Tanto é que em 2 Nefi 29:10 o texto vai dizer que se alguém tem uma Bíblia, não deve imaginar que a verdade está só nessa Bíblia e que não foi feito com que Deus se revelasse mais, e então se entende que o Livro de Mórmon é o complemento dessa Bíblia. Curiosamente, outros grupos como a Igreja da Unificação, né, que surgiu na Coreia, com, né, um líder chamado Sun Myung Moon, também vai apresentar uma coisa curiosa, né, que Moisés exerceu o papel diante de Deus, Jesus, e agora o líder Sun Myung Moon estaria completando essa obra divina, e ainda que ele não tenha uma escritura sagrada, os seus ensinos, as suas diretrizes são consideradas absolutamente importantes e definitivas no sentido de completar o que falta saber sobre a ação de Deus na história. Então, veja só você que coisa é essa. Talvez você já ouviu falar, olha, política, futebol e religião não se discute. Pois é, não se discute sem conhecimento e sem capacidade de conversar e refletir de modo pacífico e abalizado. Mas é muito importante entender como é que essas coisas se desenvolveram e por que esse tipo de pergunta se levantou e desenvolveu numa direção diferente. Eu não estou convencido que essas alternativas que se apresentam como uma espécie de complemento essencial e vital da Bíblia, que elas sejam muito convincentes. Até porque muitas delas acabam ficando muito diferentes do próprio texto bíblico. A outras, como diz Gálatas, parece de fato um outro evangelho. Mas aí, você que acompanhou o nosso vídeo, que escutou toda a explicação e teve acesso a esse conhecimento condensado, qual é a sua opinião? A Bíblia precisa de estudo, aprendizado e um bom caminho de interpretação? Ou será que a Bíblia precisa de acréscimo, de uma inclusão de uma outra literatura, de um outro profeta, mestre, santo, qualquer que seja, para a nossa orientação? Qual é a sua opinião? Coloque aí no nosso vídeo, converse conosco e vamos ver se a gente aprende um pouco mais sobre fé, Bíblia e religião, numa conversa aberta e franca com o amigo Sayão.